Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser o último vídeo dessa série relativa ao controle de acesso e cadastro de usuários no sistema. Tá? É uma organização dos fontes. Na verdade, o ideal é que você já faça isso logo no começo do desenvolvimento, mas didaticamente isso não ia ser muito legal de fazer, talvez ficasse um pouco mais confuso, então eu deixei para o final. Mas o ideal no seu dia a dia seria que você já fizesse isso logo no começo. Então vamos lá para o projeto, que aí eu explico um pouco melhor o que isso quer dizer. Estamos aqui no nosso HMG. Vocês veem aqui do nosso lado esquerdo que tem um monte de PRG. Para quem já está acostumado com o Clipper, já está sabendo que os PRGs, na verdade, enquanto os PRGs você quiser dividir, não vai fazer diferença, tá? Para o funcionamento do sistema em si. Mas no HMG você tem alguns detalhes a pensar, tá? Então, um é que esse main.prg é o próprio programa principal, é o ponto de início. Então, quando você compila, ele vai sempre iniciar a execução, ele coloca esse como sendo o programa principal do sistema. Então, nesse daqui você não mexe. Você pode até acrescentar funções nele, tá? Como a gente tem aqui o Conecta Banco, que é uma função que a gente colocou aqui para fazer a conexão no banco e que, por não ser uma função estática, ela funciona em qualquer parte do sistema. Então você pode colocar outras funções aqui. O legal é que quando você faz bibliotecas, o que eu quero dizer com essas bibliotecas? A biblioteca aqui no caso você tem esse inifile, que é uma, uma segue as funções para você usar um arquivo .ini, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou abrir a, a nossa, aqui tem as funções todas aqui, em vez de abrir, de ficar daquele outro jeito, porque aí fica mais fácil de visualizar. Então você tem aqui o main.prg. Então vamos lá, você tem o nosso main.prg, ou você tem o main.fmg. O FMG são os formulários. Vocês podem ver que aqui o formulário tem a descrição de tudo que tem na sua janela. Então todos os FMG são desse jeito, tá? Eu vou aproveitar para responder uma pergunta de um inscrito. Você tem lá, ah, já vou responder até duas. Você vai ter quando você quer fazer uma resposta com relação a esse negócio de você botar várias coisas no mesmo PRG. Como eu falei, por ser uma coisa igual ao Clipper, você não precisa ter PRG separados para cada função. Então você vai ter um PRG para cada uma especificamente. Você vai comprar várias, no caso que ele monta, por exemplo, um PRG para um botão, um PRG para o outro botão e assim por diante. Mas você pode juntar todas as funções, por exemplo, você tem esse btn incluir usuário action. É o botão de ação do evento action relativo ao evento action relativo ao botão incluir usuário. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai declarar a janela na qual ele está para poder obter as informações, verificar quais são os, os objetos que têm as propriedades de cada objeto naquela janela. Então, por isso ele faz esse declare aqui. Tá? Esse declare aqui é por causa disso. E aí você tem a função em si. Essa função você pode colocar junto com outro PRG, não tem problema. Desde que nesse outro PRG você tenha esse declare aqui. É o que a gente vai fazer. Você coloca uma declaração de janela, para ele saber a qual janela ele vai estar trabalhando, e coloca todas as funções daquela janela. Essa seria, num modelo MVC, seria a parte C, controller. Tá? Pode-se dizer que seria isso. Tá? Então você não tem essa obrigatoriedade de ficar vários PRGs, você coloca tudo numa coisa só. É o que a gente vai fazer para simplificar. E respondendo o do outro inscrito, é que você tem
Ele falou, como é que a gente faz para chamar a janela? Então você tem justamente aquilo que eu falei, você tem o programa, o main.prg, ou você tem um mostra config, que ele mostra a janela de configuração. Você vai declarar a janela, o formulário, e daí nas funções, a partir do momento que você declarou, você pode usar o do method para aplicar métodos naquela janela, você pode aplicar as funções relativas a isso, então o isWindowActive, por exemplo, você pode usar o getProperty ou setProperty para você colocar o getProperty, você pega um conteúdo, você pega uma propriedade, o conteúdo de uma propriedade de um objeto qualquer daquela janela. Então, como você declarou a janela, você passa a poder acessar as propriedades dos objetos daquela janela. E o get e o set property você define esses valores. Então, tudo parte desse declare window aqui, tá? Então, com isso você consegue mexer, manipular as coisas que você está colocando na janela. Eu vou fazer outras playlists. Provavelmente uma das minhas próximas playlists vai ser detalhando todas essas coisas objeto por objeto. Então, o que é o formulário, como é que você mexe com ele, quais as propriedades, quais são os eventos. Aí você tem a label, você tem a text box. Então, cada uma delas a gente vai detalhar. Vai ser um vídeo para cada uma, eu não vou fazer um vídeo com um monte delas. Sendo que o primeiro vídeo vai ser, obviamente, o do. A gente vai pegar o formulário principal. Porque no HMG você não tem aquela parte de texto, tá? Você não tem como abrir uma janela texto prompt do DOS, como antigamente. Então a gente vai fazer tudo em cima dessa janela principal, tá? Mais uma janela principal ou um form, sendo ele o main ou sendo qualquer outro, as características são as mesmas. Então a gente vai discutir isso em detalhes nessa outra playlist, tá? Lembrando que eu vou estar fazendo também, então não sei se vai ter com a mesma periodicidade, mas eu vou estar fazendo também legendas para os vídeos já feitos, para que seja possível outros idiomas, pessoas de outros idiomas também estarem vendo o vídeo, porque já teve solicitação a respeito disso no canal. E eu não posso, por características do YouTube, ficar gravando um vídeo em inglês e um vídeo em português e botar tudo no mesmo canal, porque o YouTube se perde. E aí o algoritmo dele não vai saber quando oferecer o vídeo ou não. Isso vai ser prejudicial para o canal. Então eu vou colocar legendas e a gente vê o que acontece. E, como eu estava falando, você tem o main, que é o principal, main.prg, e você tem o inifile daqui, ele tem funções relativas a uso do arquivo de arquivos.ini. Então, a gente já coloca aqui, fica mais fácil para identificar. O MySQL.prg tem funções relativas ao uso do MySQL. Se você criar um SQLite.prg, você vai ter funções relativas ao SQLite, que você vai colocar, seria a estrutura lógica de você arrumar, tá? E a diferença entre essas daqui, esse inifile e o MySQL com relação às outras, é que vocês podem ver que aqui não tem uma declaração de janela, porque são PRGs que servem como biblioteca, tá? Então vocês podem ter vários PRGs, vocês podem criar funções para fazer alguma coisa específica, um que você queira, um de, sei lá, de gravação de geração de PDF, que ele tem, a gente tem aqui no canal o vídeo mostrando como fazer um relatório, mas se você quiser fazer alguma coisa mais simples, que você só chame essa função passando os parâmetros corretos e essa função já crie o PRG padrão, ou o DBF padrão, ou o PDF padrão, já serve, você já consegue fazer uma função para PDF no qual você passa algumas coisas e ele já monta, então vai facilitar o seu desenvolvimento de relatórios. Tá? Então você tem
uma série de coisas que você pode fazer fazendo os PRGs. E para você usar no sistema, você vai colocar ele aqui nessa parte aqui do gerenciador do projeto. A gente vai fazer isso agora, tá? Por quê? Você tem aqui o mostra config. Eu vou pegar todos esses mostra alguma coisa, que são aquelas telas, aqueles PRGs que fazem a chamada das janelas, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter o mostra config, é para aquela janela config DB. Aqui no formulário, no gerenciador de projetos, eu tenho ele como mostra config, tá? Aqui. Porém, eu vou mudar ele de nome, que eu vou deixar ele uma coisa mais genérica. No caso aqui, eu vou chamar todas essas telas que têm funções relativas, todos esses PRGs que têm as funções das telas, de cada tela, eu vou colocar como se fosse na questão de controller, eu vou colocar do MVC, vou colocar aqui como controller. Então eu vou mudar aqui o nome para controller, tá? Não é a definição estrita desse daí, tá? Do MVC. O MVC para isso aqui faria parte do viewer no MVC para valer. Mas como eu estou considerando para a gente o viewer como sendo o formulário, então esse se encaixa como controller, que tem as funções que o formulário vai pedir, tá? Então eu botei lá, tem aqui o controller config. Aí você notou que aqui está mostra config e aqui está controller config. Se eu for tentar compilar, ele não vai compilar, porque eu não tenho o mostra config, não existe aqui. Não existe mais o PRG chamado mostra config. Ele vai dar erro. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso, e é isso que você vai fazer quando tiver uma biblioteca também. Eu tenho um PRG existente, que é o nosso controller config. Eu vou vir aqui no projeto, importar arquivo, tá? Então tá aqui, a gente vai estar aqui, ó, o controller config, que foi aquele que a gente colocou agora. Dá o open, ele passou a fazer parte do nosso projeto. E o que eu faço com esse mostra config, que não existe mais? Se eu for compilar, vai continuar dando erro porque ele não existe, esse mostra config. Então eu preciso excluir esse PRG daqui. Tá? Por isso que eu falei, quando você faz isso logo no começo do desenvolvimento, fica tudo mais fácil, porque você já vai abrir esse config ou controller config e todas as funções de botões e tudo mais você vai colocar dentro dele. Então você não vai ter aqueles outros, mesmo que você coloque aqui, que você tenha que excluir aquele PRG daqui, você não vai precisar fazer você reduz os passos aqui, né? Facilita o seu desenvolvimento e facilita a organização, que você não vai precisar organizar depois. Então tem o mostra config, você vai vir aqui no projeto, excluir arquivo. Ele vai excluir o arquivo de uma forma geral? Não. Ele só vai deletar do gerenciador de projeto, mais nada. Então no gerenciador de projeto ele deixa de existir, ele não vai fazer a chamada. Fazendo uma analogia com o Clipper. Vocês que usavam o Clipper, vocês lembram que a gente tinha aqueles arquivos RMK ou LNK que a gente usava para fazer a compilação e que neles você citava todos os PRGs que a gente ia usar no sistema. É a mesma coisa. O gerenciador de projetos é o equivalente ao RMK e ao LNK. Nele você vai consultar, vai falar todos os PRGs que existem, vai falar todos os formulários que existem, vai falar todos os includes que você colocou a mais, entendeu? Então tudo isso daqui você vai colocar a partir disso, tá? Essas configurações aqui, a gente vai falar dessas coisas a mais. Relatórios são aqueles RPTs que a gente criava também, que você podia criar um relatório, você também pode fazer aqui, tá? Então tudo isso aqui são coisas que a gente vai que você faz parte do seu projeto para na hora que compilar ele jogar dentro do executável. Então você colocou aqui, você falou, agora eu tenho o controller config, que é o nosso novo arquivo aqui. Você viu que eu não fiz mudança nenhuma, eu só mudei o nome. Acrescentei aqui e apaguei o outro
que já não existia fisicamente, então ele já ficou direitinho. Agora, se eu compilar, não vai ter problema, tá? E o que mais que eu tenho que fazer aqui para seguir o nosso raciocínio? Você tem aqui os config db relativo ao botão de fechar a configuração, ao de salvar configuração, tá? Do testar a conexão e o onInit, que é aquele que vai na inicialização. E temos o FMG, que a gente não vai mexer, que é aquele criado pelo próprio HMG, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar duas vezes aqui no controller config, vou usar o config db config db form onInit. Eu vou copiar esses aqui, essa função, mas eu vou mover aqui o Ctrl X, Ctrl V para cá, tá? Ela deixou de fazer parte do nosso config form onInit, então ele está só aqui. Vocês viram que eu não peguei tudo, eu peguei só depois do declare. Por quê? Porque aqui ele já tem um declare aqui em cima. Eu não preciso declarar de novo, tá? Então já fica direitinho. O próximo é esse btn testar conexão, que é o outro botão, que é um dos botões que existe lá. Vamos dar um Ctrl X aqui, Ctrl V aqui embaixo. O salvar configuração, que é o outro botão, e Ctrl V. Façam isso com todo cuidado para não apagar o que não deve, tá? Senão você de repente perdem uma função que vocês fizeram muito longa tal e de bobeira, tá? Por causa de alguma distração. Então aqui o de fechar, vamos lá no controller config, Ctrl V aqui. Então todas as nossas funções dos botões relativos à tela do config db e ao evento de inicialização, assim como a função de mostrar a tela, estão no mesmo PRG, tá? Feito isso, vocês viram que todos os outros estão vazios, sem nada. No meu caso aqui eu já salvo automático, então não preciso fazer. Eu venho aqui e vou excluir cada um deles do config db, tá? Então venho aqui no projeto, excluir arquivo, btn salvar configuração, projeto, excluir arquivo, btn testar conexão, projeto, excluir arquivo. E o form onInit, projeto, excluir arquivo. Certo? Então daí a gente tem todas as coisas aqui no nosso controller config. Tá? Ou funções de usuário são o equivalente ao model da tabela de usuários, tá? E o ini-file é relativo às funções do arquivo.ini. Tá? Então isso a gente fez, acertou aqui o do controller config. Então a nossa parte de configuração está ok. A gente já pode, nesse instante, excluir cada um desses daqui, do diretório, porque eles já não têm mais nada. E já não estão fazendo parte do projeto. Então é só ir lá e excluir. Com isso, vocês já viram que reduziu bem a quantidade de PRGs do sistema. Tá? Vamos compilar só para verificar que está tudo funcionando, continua funcionando de acordo com a nosso projeto até o momento. Então, vamos compilar. Bom, compilado, vamos voltar aqui entrar no sistema.
E vamos entrar na nossa tela configuração DB, que é aquela que a gente tinha mexido, tá? Então a gente vem aqui, ó, testou a conexão, está bem sucedida. O botão de salvar ele vai funcionar direitinho, a gente pode até colocar. Você viu que não deu mensagem de erro nenhuma, tá? O cancelar para poder fechar a janela também funciona. Tudo isso são os resultados dos botões. Então, quer dizer, vocês veem que está tudo funcionando direitinho, apesar de ser um PRG diferente do que ele tinha colocado como suposição, como ideia, como proposta, tá? O importante é o nome da função e os nomes das funções permanecem os mesmos que a gente tinha usado durante todo o desenvolvimento, tá? Então, essa é a ideia, tá? Você ter essa possibilidade. Eu vou fazer aqui, a gente tirou aqui 4 fontes dele, a gente mudou o nome e 4 fontes a gente deixou de ter. Então vocês veem que aqui, pelo VS Code, vocês conseguem ver a quantidade de arquivos que tem, tá? Então, vocês podem ver pela quantidade aqui no Visual Studio, quantidade de PRGs que tem, quantidade de arquivos, né? E com isso, fazendo esse tipo de coisa, você vai reduzir muito. Por exemplo, esse lista usuários PRG, você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PRGs diferentes, porque são dos objetos daquela tela, e mais o de mostrar. Então são 9. Esses 9 vão estar em um só. Então essa é a ideia, tá? Vocês vão fazendo esse tipo de movimentação de fontes, né? E por isso que eu falei que se vocês fizessem isso logo do começo, didaticamente ia ficar mais difícil, por isso que eu não fiz. Mas no dia a dia, vocês fazendo a programação, vocês vão ver que facilita bastante, tá? A organização dos fontes. E pode ser feito sem problema nenhum, tá? Eu vou dar uma parada na gravação e vou fazer toda a modificação nos outros fontes, só para mostrar no final como ficou a quantidade de fontes aqui de depois de ser organizado tudo, tá? E um detalhe que já vou falar, até o momento todas as coisas estavam no GitHub. No canal vocês têm o link na descrição, isso aí foi falado logo no começo da playlist. E vocês têm todas as alterações feitas sendo colocadas lá no GitHub. A partir de agora, essa desse vídeo eu não vou colocar no GitHub. Por quê? Porque nem todo mundo vai querer esses fontes já colocados com essa organização. Então eu vou deixar lá do jeito que estava no vídeo anterior. O desse daqui depende do gosto de cada um, por isso eu não vou colocar lá, tá? Mas é isso. Então já já eu volto para mostrar como ficou essa organização. Bom, pessoal, terminei aqui de fazer. Vocês podem ver que aqui, olha, a quantidade de PRGs que ficou foi ínfima, né? Cada controle desse significa uma tela, um formulário. E aí você tem as funções dos usuários, que seria o model da tabela de usuários, o Unify e o MySQL. E tem o main, obviamente. Então, fora isso, ficou tudo nesses PRGs. Observações que eu vou fazer aqui. No main.prg, a gente tinha feito uma função para o evento de descarregar o sistema, né? Se on-release, quando saísse e fechasse a janela main. Tá? Então eu coloquei ele já na função no main.prg. A gente pode fazer isso, como eu falei, o main.prg ele tem a função principal, que é o main, o arquivo permanece com o mesmo nome sempre, não pode alterar, mas você pode acrescentar outras funções aqui no final sem problema nenhum, tá? Então, com isso você tem todas as funções relativas ao main também aqui colocadas, tá? E a outra observação é, aqui na lista de usuários, controle lista de usuários, para impressão, quando a gente vem aqui fazer a impressão em PDF, tá? Imprimir os usuários,
que a gente fez aquela função que gera um PDF, a gente precisa acrescentar isso aqui, esse include aqui, que no nosso caso a gente colocou lá no PRG de onde tinha, que era chamado quando você apertava no botão de imprimir. Então a gente tem que também puxar esse include para cá, não é só puxar a função, tá? A gente pega a função e pega também o include. Assim como para qualquer outro include que vocês acrescentarem, né, nos vários PRGs que vocês queiram trazer para um único, não se esqueçam de puxar o include junto, porque senão vai dar problema na hora de você gerar de você executar o programa, porque você esqueceu o include, ele não vai fazer alguma coisa, vai ficar faltando alguma informação, tá? Aqui é isso. Então, com isso, a gente reduziu daquele batalhão de PRGs para uma quantidade bem pequenininha de PRGs. Vocês veem que não tem quase nenhum, tá? Ficou uma coisa bem mais enxuta, mais fácil de fazer a manutenção, tá? E o funcionamento é o mesmo, ele continua funcionando do mesmo jeito, tá? Então, vocês fazendo esse, tomando os devidos cuidados para não esquecer nenhum trecho da função, das funções, não esquecer nenhum include, nada disso. Então, vocês conseguem puxar tudo para dentro de um PRG só. Por isso que eu falei, quando você está desenvolvendo, com a prática, fica mais fácil vocês já fazerem cada função dentro do próprio PRG. E assim vocês vão ter menos dor de cabeça no final das contas. Tá? Então, é isso. Eu acredito que nesse caso não tem mais nada a ser acrescentado, tá tudo bem, está tudo explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar, podem fazer as perguntas. Tá ok? E foi o último vídeo do canal. Nem todo mundo vai querer fazer essa organização, depende de cada um. Tá? Eu prefiro assim, fica mais fácil de visualizar. E a partir desse instante vocês têm um projeto no qual vocês podem ir fazer uma cópia dele em outro diretório, né? E aproveitando isso e só acrescentando telas para outros desenvolvimentos que vocês fizerem com outras tabelas e tudo mais. E se quiser trocar de MySQL para um SQLite, por exemplo, é só vocês fazerem um novo PRG desse daqui para o SQLite e incorporar ele aqui no projeto, no gerenciador do projeto, em substituição ao MySQL. Não existe obrigatoriedade de ser MySQL, o nome pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Só que aí vocês vão ter, por exemplo, aqui você tem o T MySQL Server. Você vai ter um outro objeto que é uma outra classe que é relativa ao SQLite. Tem isso aqui na ajuda do HMG, tá? Para vocês usarem para o SQLite, para o SQL Server e assim por diante. Tem para vários bancos de dados aí nas referências do HMG. Então vocês podem fuçar, podem criar um para cada um e vocês têm flexibilidade de sistema para poder fazer as coisas que quiserem. Tá? E aí vai da criatividade de vocês, do que vocês quiserem utilizar. Tá ok? É isso. Lembrando que, obviamente, por exemplo, na SQLite você tem que ter o nome do arquivo. Então, na sua tela do sistema, aqui na tela de configuração do banco de dados, você vai ter também aqui, em vez de ter qual é o IP do servidor, você vai ter o nome do arquivo. Você pode ter o diretório onde o arquivo está. Então, quer dizer, isso vai variar de acordo com essa tela daqui, de configuração do banco de dados, vai variar de acordo com o banco de dados que vocês estão utilizando. Se é um SQLite, se é um Oracle, se é um MySQL, se é um SQL Server. Vai depender de como você vai fazer a conexão, certo? No banco. Então, pela nossa proposta do vídeo, chegamos ao final. Obrigado por assistir, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal se não forem inscritos. Podem compartilhar com os amigos o link do vídeo também para poder aumentar a visibilidade. E agora, nos próximos, para essa playlist encerrou, a gente vai fazer outras coisas. Agora eu vou fazer
playlist com aí as publicações dos vídeos em cada playlist eu não tenho como antecipar, mas eu com certeza vou fazer uma playlist com relação a cada uma dessas, cada um desses objetos que a gente coloca, desses formulários, né, com as características para a gente poder saber mais profundamente como mexer, o que que vai usar e outras funcionalidades que a gente for verificando aqui. E relativas ao HMG, vou fazer também uma playlist desse mesmo sistema, porém feito em Python, porque funciona de uma forma diferente, o raciocínio é bem diferente desse, tá? O Python não é do mesmo jeito disso daqui. Então eu vou acrescentar isso, eu vou fazer uma playlist relativa a isso. E paralelamente a essas duas coisas, vou estar fazendo, acrescentando as legendas nos vídeos já feitos anteriormente, para que seja possível haver a tradução desses vídeos automática pelo próprio YouTube para outros idiomas, permitindo dessa forma outras pessoas de outros lugares assistirem. Tá, eu já fiz essa experiência com alguns poucos vídeos do canal, de uma outra playlist que tem, da Desmistificando, e dá para vocês, se vocês quiserem conhecer como é que ficou, vocês podem visitar lá essas outras playlists, mas com o intuito de aumentar o público do canal, porque afinal de contas, se a gente não tem muita gente inscrita, a gente até acaba desanimando de ir para frente. Mas vamos lá, vou fazendo esses outros vídeos enquanto tiver ideias para poder fazer, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem ir comentando. Tá? Obrigado novamente e até o próximo vídeo.